Estamos ansiosos desde o ano retrasado. Agora faremos o nosso pinga-fogo. E o nosso pinga-fogo de hoje terá como participante muito especial, nosso convidado mais do que querido, Jorge Elahá. Jorge Elahá ingressou no movimento espírita, jovem ainda, no Pará, em 1980. Transferiu-se para Rondônia, em 1987, onde atuou por 35 anos em grupos de jovens, fez palestra, estudo sistematizado e unificação do movimento espírita. Em 2021, transferiu-se para Curitiba. Hoje, ele se divide entre a Federação Espírita de Rondônia e o Centro Espírita Recanto da Prece, em Curitiba. Neste momento, então, teremos um pinga-fogo com o tema As Dores da Alma. E para colaborar como facilitadores, convidamos os irmãos Denilson Maia e Geilson Moraes, juntamente com o nosso já tão conhecido em terras potiguares, Jorge Elahá. Como o nosso pinga-fogo é feito através de perguntas e respostas do público, gostaria de lembrá-los novamente que quem se interessar em fazer alguma pergunta, levante a mão, terá alguém da equipe que vai até vocês com papel e caneta para vocês anotarem. Lembrem-se de colocar o e-mail bem legível, porque caso não seja sorteada, ela será respondida. Teremos pessoas da nossa equipe no primeiro andar e no segundo andar. Irmãos, tenham paciência. Chegaremos a todos, certo? Caridade com a nossa equipe, que não é tão grande, mas todos serão atendidos. As meninas já estão circulando por aí e nós já começaremos, então, nosso pinga-fogo. Obrigada. Jorge, o que são as dores da alma? E até quando as teremos? Boa tarde para todos. Sejamos todos muito bem-vindos à 8ª Conferência Espírita do nosso estado do Rio Grande do Norte. Quero agradecer o convite que me foi feito e a oportunidade de mais uma vez estar aqui na presença de todos, dar o meu boa tarde para todo mundo e um boa tarde muito carinhoso para a Maria José, mãe do Fernando. Quero deixar para ela um carinho muito especial, tá bom? A questão 614 de Livro dos Espíritos, que abre a terceira parte da obra, é um momento do Livro dos Espíritos onde Kardec pergunta o que é a lei de Deus. E os Espíritos respondem, a lei de Deus é a única verdadeira para a felicidade do homem. Então, se ela é a única verdadeira, eu posso encontrar várias tentativas de fazer o homem feliz. Mas a única verdadeira para a felicidade do ser humano está no cumprimento da lei de Deus. Segue o texto, indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E a parte que nos interessa, ele só é infeliz quando dela se afasta. Então, o que são as dores da alma? As dores da alma são o nosso afastamento da lei de Deus. Quanto mais nós nos afastamos dessa lei, consequentemente, mais infelizes nós nos tornamos. Nós não nos tornamos sofredores, porque o sofrimento é uma coisa e a infelicidade é outra. Eu não sei se eu faço claro que sofrimento é uma coisa e infelicidade é outra. Uma mulher que está em trabalho de parto, ela está sofrendo? Sim ou não? Está infeliz? Essa é a diferença entre sofrimento e infelicidade. Então, a infelicidade, que é a dor da alma, ela decorre do distanciamento da criatura em relação à lei de Deus. Na medida em que nós vamos descobrindo isso, e é o que Joana nos assevera no capítulo 1º da série psicológica,
do primeiro volume da série, chamado Jesus e Atualidade, é que, cansado de sofrer, o homem por fim desperta e diz: não aguento mais isso, eu quero uma alternativa diferente. E ao experimentar o bem, ele usufrui da felicidade decorrente do bem e ele inicia um mecanismo de aproximação da lei natural que vai resultar na felicidade. Em síntese, a felicidade não é um dom gratuito de Deus. Como diz Joana, na introdução do livro Conflitos Existenciais, que é a obra número 13 da série psicológica, lá na introdução está dito que a felicidade é uma conquista. Porque quanto mais eu me esforço para viver o bem, mais feliz eu me torno. A felicidade, portanto, ela não é algo que a gente possa receber antecipadamente. Ela decorre da vivência do amor. Então, quando você pergunta, o que são as dores da alma? As dores da alma são o resultado da nossa resistência em viver o amor. Quanto mais eu vivo o amor, mais feliz eu me torno e, consequentemente, livre do sofrimento. Oi. Aproveitando que você citou o Livro dos Espíritos, Allan Kardec se reporta aos dois progressos do espírito. Sim. O progresso intelectual e o progresso moral. E afirma que eles dois não andam no mesmo compasso. Sim. E nós estamos vivendo hoje a inteligência artificial. Ela vai suprir parte do nosso tempo de trabalhar a intelectualidade para que nós nos voltemos para a moral e, consequentemente, as questões de ordem emocional? É verdade que o Livro dos Espíritos comenta de que o progresso da criatura se dá em dois flancos diferentes: o progresso intelectual e o progresso moral. Mas o progresso intelectual apresentado em O Livro dos Espíritos, ele se subdivide em dois tipos diferentes, que não são exatamente a mesma coisa e, por sinal, são bem distintos um do outro. Em alguns momentos da obra, quando os espíritos comentam sobre o desenvolvimento intelectual, o progresso intelectual, ele está se referindo ao conhecimento da vida, ao experienciar do viver, é o experienciar do lidar com as coisas que a vida tem. Alguns companheiros da lide espírita, às vezes, insistem em dizer que não. Se uma pessoa é boa, é porque, obrigatoriamente, ela já estudou quanto é o log neperiano da raiz cúbica de π ao quadrado. E eu não preciso ter esse conhecimento acadêmico para que eu seja bom. Não, mas é porque nessa encarnação ela é lavadeira, mas na outra encarnação ela era uma professora da Sorbonne, por isso que ela é boa hoje. Mas será que verdadeiramente eu preciso conhecer a técnica acadêmica para que eu seja bom? O Livro dos Espíritos nos diz que não. Nos diz que não. Nos diz que existem dois tipos de conhecimento intelectual. Existe um conhecimento intelectual, Ivaíta, que é o conhecimento do viver. Eu não tenho como ser bom se eu não vivi, pelo amor de Deus. Como é que eu vou ser bom se eu não vivi? Eu tenho que ter vivido as coisas, eu tenho que ter tido experiências para que eu diga, passar fome não é bom, viu? Vamos dividir o pão com aquela pessoa. Mas para que eu seja bom, eu não preciso necessariamente saber que uma molécula de água tem 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio com um ângulo de 118 graus. Não preciso saber disso para ser bom. Eu não preciso. Então, existe um conhecimento intelectual que é o conhecimento do viver, do experienciar, do lidar com a vida. É a escola da vida.
Na questão 108 de O Livro dos Espíritos, quando na escala espírita, Allan Kardec se refere sobre a evolução dos espíritos, na questão 108 ele fala de um tipo de espírito em particular, chamados de espíritos benévolos. Benévolos. Leiam lá a definição. Lá está escrito assim, ó. Espíritos benévolos avançaram mais no campo moral do que no campo intelectual. Como assim, papai? Como que eles foram mais para o lado moral e não é o intelectual que tem que vir antes do moral? Como é que ele foi mais para o moral e não foi para o intelectual? É porque neste momento da obra ele está se referindo ao conhecimento acadêmico. Então existem algumas almas que conseguiram sim ter a vivência, a história de vida, o rentear, a sensibilidade, o vivenciar a história que a vida lhe ofertou e aprendeu com essas experiências de vida a ser bom. Então, eles têm, evidentemente, a escola da vida e por isso são bons, mas eles não têm o outro tipo de conhecimento intelectual, que é o conhecimento acadêmico, é o conhecimento das academias, o conhecimento das leis que regem a matéria, não tem de cabeça a tabela de Mendeleev, não conhece os mecanismos da estrutura interna da matéria, não sabe como se deu o processo da teoria heterotrófica da origem da vida, desconhece as formas como trabalhar o cálculo integral, não sabe, não conhece, não sabe as leis da física, da química, da biologia, da matemática, e de outras ciências que também existem, que têm suas regras. Eles não necessariamente sabem isso, mas eles têm uma experiência de vida enorme. Então, os espíritos benévolos são aqueles que, valha-me Deus, são aqueles que viveram muita coisa na vida física, mas não necessariamente se aprofundaram nas questões do campo científico. Só que a mesma escala diz que, se você não for para o campo científico, não estou falando mais do campo intelectual, mas científico, você só chega até benévolo, dali para cima não vai mais não. Aí você tem que começar a se apropriar dos conhecimentos técnicos para que você se torne um espírito sábio, um espírito de sabedoria, um espírito superior e, por fim, um espírito crístico, né, um espírito puro. Então, o fato de nós termos a inteligência artificial hoje, oferecendo para a criatura humana determinadas informações e que vai possivelmente liberar o ser humano para que ele seja melhor, não é uma garantia, não é. Porque se assim fosse, as culturas mais evoluídas seriam as mais avançadas intelectualmente, seriam as culturas mais bondosas. E a história está aí para demonstrar que a maior parte da perversidade que a nossa história registrou foi exatamente vinda dos povos mais inteligentes e que usaram do seu instrumento de inteligência para esmagar e oprimir aqueles que lhes eram entendidos como sendo mais frágeis. A inteligência artificial é como uma faca, vai depender do uso que o homem der a ela. É como o conhecimento intelectual, eu posso usá-lo para o bem da humanidade, mas posso usar também para destruir parte da nossa civilização. Jorge, como não se afetar no convívio diário com pessoas que reclamam de tudo e não sentem mais alegria na vida? Isso é muito comum nos dias de hoje. Nosso planeta está tomado por uma onda de ateísmo, uma onda de negativismo das questões espirituais. E, evidentemente, o ateísmo, todos nós sabemos, ele não tem condições de ofertar uma perspectiva feliz para a humanidade. Se nós colocarmos numa sala um conjunto grande de ateus, raros deles irão dizer que a humanidade vai melhorar. A quase totalidade, se não todos, vão dizer que a gente caminha para o caos. Então, nós não temos, na perspectiva que a humanidade hoje está adotando como a balizadora do pensamento humano, que nós iremos para uma sociedade melhor. Então, quando a gente convive com pessoas
que tem esse tipo de pensamento, é bastante razoável que nós entendamos que ela assim está, porque está contaminada pelo pensamento dominante que a sociedade possui. O que fazer, então, neste caso? Há um grave equívoco da nossa parte em achar que o nosso dever na Terra é salvar os outros, que a gente tem que salvar, eu tenho que salvar meu filho, que tem que salvar minha mãe, que tem que salvar minha família. Observe que Deus deu uma alma para cada um. Já viram que cada um tem uma? Cada um tem uma. Sabe para quê? Para cada um salvar a sua. Nós não temos o poder de salvar ninguém, mas eu posso salvar a mim mesmo pelo esforço que faço em salvar ao outro. É no esforço de resgatar o outro que eu salvo a mim mesmo. Como diz aquele filósofo goiano, vocês não devem conhecer aqui, porque ele é de longe, chama Zezé de Camargo. Ele diz que essa sua indiferença que me mata, que me mata, que me mata. Então é isso mesmo. A nossa indiferença é que destrói as relações. Então, quando eu convivo com pessoas que são difíceis, regra número 1, eu não tenho o poder de salvá-lo. Então, tire da sua cabeça. Não, mas ele é meu filho. Tire da sua cabeça que você vai ter sucesso se ele se libertar dos vícios que tem. Livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, mensagem gratidão filial, assinada por Lacordaire. Tem um trecho assim: lembrai-vos todos vós, que um dia se vos perguntará, que fizeste dos filhos confiados à vossa guarda? Notem que a pergunta não é, que fizeram os filhos confiados à vossa guarda? É o que fizeste. Então é o que eu fiz. Então, se eu me dedico a tentar atuar na vida do outro, mas o outro não se alinha com essa proposta, a responsabilidade cai por conta dele. Questão 583 de O Livro dos Espíritos. Se os pais se esforçarem para conduzir os filhos pelo caminho do bem, e ainda que os pais façam todo o esforço, os filhos enveredarem pelo caminho equivocado, os pais são responsáveis por isso? Resposta: não, porque o meu papel é eu me esforçar para que eu consiga libertar aquele que está comigo. É meu papel não desistir, é meu papel lutar, é meu papel não desanimar, mas não é meu papel ser o Salvador. O Salvador do mundo chama-se Jesus. Eu, quando muito, sou salvador da minha própria alma, e é na relação com o outro que eu me salvo. Então a gente não desiste, mas sabe que isso tudo decorre de um processo de amadurecimento da criatura. No cristianismo, nós temos muito um conceito, que é o conceito de compaixão. Qual é o conceito de compaixão no cristianismo? O conceito de compaixão no cristianismo é você olhar para uma pessoa e sentir compaixão por ela, né? Coitadinho, 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 olha o bichinho. Esse é o sentido cristão. A palavra compaixão no budismo tem um sentido completamente diferente. Compaixão no budismo é: eu olho para você que não consegue acompanhar o que eu penso e digo, esse é o estágio evolutivo que ele está, e ele tem o direito de fazer essa história de vida, porque essa é a dinâmica dele. Se o pai dele, que é Deus, deixa, quem sou eu para me desesperar? Então, eu vou fazer tudo o que eu puder, sem enlouquecer, achando que eu sou o responsável para salvar o outro. Não, eu vou trabalhar no limite das minhas forças, para que eu vença a minha indiferença, o meu desamor, a minha incapacidade de perseverança. É isso que eu vou lutar, mas é um só que vai trabalhar, mas a gente não pode ter a ideia de que eu vou ser o revolucionário do planeta. Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 12, diz assim: e por ser grande a perversidade do mundo, o amor de muitos se esfriará. Ponto. Mas aquele que perseverar até o fim,
este será salvo. Ele, não os outros. Ele. Então a gente vai trabalhar, mas é cada um que salva a si mesmo. Você pode amar um filho desesperadamente, não vai conseguir salvá-lo. Ele vai fazer o seu trabalho individual de salvação. Você pode ajudá-lo, é lógico, e tem que fazer, mas não pode criar a expectativa de que você fracassou porque ele não se libertou. Você fracassa quando você desiste ou vira as costas porque acredita que ele não tem mais jeito. Vamos lá. A visão espírita sobre o TDAH e o impacto da reencarnação nesse transtorno. Eu acho que a pessoa perguntou aqui para estabelecer uma relação entre os dois, né? Nós estamos vivendo um período muito complexo na atualidade. Porque, de um lado, nós temos, como o Gerardo estava falando, uma sociedade que vem num aceleramento progressivo, não é? Olha, antigamente, está aí Ivaíta que não me deixa mentir. A gente mandava uma carta para a pessoa e ficava esperando a resposta. A pessoa recebia, o carteiro levava, recebia, abria, lia. Aí a pessoa respondia, ia passar limpo, trocava tudo. Aí botava no correio, lambia o selo, aquela carta vinha. Aí o carteiro trazia. Gente, quando veio o e-mail foi uma revolução. Você botava aqui e já chegava lá. Hoje o e-mail já não presta, porque a pessoa não abre. Eu quero que abra. Aí você foi para esses sistemas de comunicação instantânea, que quando você manda o trem já fica olhando para ficar azul, bora vai, fica azul, bora vai. Vocês estão rindo, mas isso gera uma ansiedade miserável, porque eu clico, eu já quero resposta, eu clico, já quero resposta, eu clico. Então nós vivemos um aceleramento muito grande das coisas. A sociedade vive muito acelerada. E isso automaticamente veio produzir uma sociedade extremamente ansiosa. Uma sociedade marcada por um desejo de resposta rápida. Olhem as crianças hoje, quando elas passam o dedo na tela, tudo que ela quer, ela tem. Ela passa o dedo na tela, ela já tem. Isso vai gerando uma convicção para ela, que ela sacia as suas ansiedades, só ela clica, aquilo veio. Aí quando eu quero aquele negócio, aí o pai vai pegar para comprar, já demorou. Então nós estamos realmente vivendo um processo de aceleramento, ou de aceleração, da nossa sociedade. E pelo outro lado, nós estamos vivendo uma outra dinâmica, que é o refinamento dos comportamentos humanos. Antigamente a pessoa morreu de quê? Morreu de uma dor no lado. Pronto, ia para a certidão de óbito. Morreu de uma dor, tem uma dor no lado, e deu uma dor no lado, ela morreu. Mas não, tem dor no lado. Hoje não é assim. Hoje é tanto refinamento. Aí eu estava conversando com um amigo meu, minha sogra, o que é que ela tem? Ela tem Alzheimer? Não, o médico disse que ela tem demência. Mas não é a mesma coisa? Eu não sei, mas esquece também? Também esquece, mas eu não sei. Ele disse que não é demência, que é Alzheimer. Ou que é Alzheimer. Não é? Então a gente está vivendo um refinamento muito grande dos diagnósticos. Então, nós temos de um lado uma sociedade que está cada vez mais ansiosa e do outro lado, um processo de supernotificação das coisas que acontecem em redor de nós. Aí você pergunta, qual é a visão da doutrina espírita sobre isto? TDAH é um assunto que parte do campo da psicologia, da psiquiatria, da neurologia. Ele não está afeto intrinsecamente às verdades espíritas. Cabe à doutrina espírita apreciar o fenômeno e fazer suas considerações. Mas as leituras que o espiritismo faz, sempre terão que se subordinar às leituras científicas que o nosso tempo oferece. Então, nós estamos vivendo, sim, um aceleramento da sociedade, estamos tendo uma quantidade muito grande de espíritos bem problemáticos renascendo entre nós, isso também é fato,
e uma agudeza nos diagnósticos, e isso acaba gerando todo esse mecanismo. O que importa é, na verdade, nós descobrirmos que isso está acontecendo para a gente começar a reduzir os nossos níveis de ansiedade. O que a gente pode fazer, na verdade, é aprender a lidar com as frustrações, porque as gerações mais recentes, elas não sabem lidar com as frustrações. E aí, por conta do ateísmo que nos governa, essas pessoas têm um vazio existencial enorme e, diante de uma frustração, a vida perde sentido e elas desenvolvem ideação suicida e se matam. Então, processo de ansiedade, processo de TDAH, fenômenos de depressão, de síndrome do pânico e de outros congêneres, acabam produzindo um estado tão alterado na criatura humana que ela não consegue conviver com as suas frustrações e muitos de nós estamos decidindo pelo rompimento com o fio da vida. O que importa para o Espiritismo é acolher essas pessoas. Agora, a discussão intrínseca do TDAH, isso é uma questão que a psicologia e a neurologia têm para oferecer para nós. Jorge, nós temos duas perguntas que giram em torno da mesma temática, então vou juntá-las aqui. Qual a diferença entre dor e sofrimento? É necessário passar por isso para ser feliz? E como enfrentar da melhor forma possível o luto, a dor da ausência física? Dor e sofrimento são a mesma coisa. O que é diferente é sofrimento e infelicidade, que aí sim são coisas distintas. Mas a dor, ela é, na verdade, uma maneira diferente de dizer a mesma coisa. Na literatura espírita, o sofrimento, ele é tratado como sendo sinônimo de dor. Na literatura do Buda, sofrimento é infelicidade. O Buda não trata sofrimento como infelicidade, não trata sofrimento como sofrimento, ele trata sofrimento é a infelicidade. O Espiritismo diz não, dor, sofrimento são um fenômeno e a infelicidade é outro fenômeno. Alcione da obra Renúncia, sofreu ou não sofreu? Era infeliz? Então, assim, o sofrimento, ele vem das coisas da vida física, das carências, das nossas dificuldades. E a infelicidade vem do desamparo espiritual que se possa ter. Então, para o Espiritismo, dor e sofrimento, a mesma coisa. Se eu estivesse falando em nome do budismo, eu diria não. Dor é dor e sofrimento é infelicidade. Mas não é o caso. Mas isso é questão só de semântica. Com relação ao luto, como a melhor forma de trabalhar o luto, eu me ressinto muito que o movimento espírita organizou basicamente todas as tarefas nas casas espíritas. Nós metodizamos a evangelização infantil, metodizamos a juventude, metodizamos a mediúnica, trabalho assistencial, palestra, estudo sistematizado, estudo do evangelho, mediúnica, está tudo estruturado. Por que a gente não estrutura o trabalho de luto? Por que nós não estruturamos aquilo em que nós somos os melhores? Eu posso dizer com você que, sem medo de errar, a doutrina espírita tem a melhor mensagem para luto. E alguns vão dizer assim, mas isso não é verdade. Alguns poderão aparecer dizendo, isso não é verdade, porque imortalidade da alma, tem um monte de gente que fala de imortalidade da alma. É verdade. Quem tem cartas consoladoras? Quem tem? Quem é que entrega para uma mãe a carta do seu filho? Aonde você consegue isso? Então, nós temos, indiscutivelmente, a melhor mensagem para luto. Nós podemos não ter a melhor mensagem para apenados, porque você vai num grupo de apenados e diz assim, olha, meu filho, o que você fez, você já fez. O cara que você matou vai acompanhar você. Próxima encarnação, você vai nascer irmão dele. Aí o cara vai ficando apavorado. Aí chega uma outra doutrina e diz assim, se você se entregar a Jesus, eu zero o seu caixa. Zera, você está liberado e você está novo. É muito mais interessante. Então, de repente, para este perfil,
os nossos companheiros de outras denominações religiosas têm uma mensagem que é muito mais adequada para resgatar. E nós temos que dizer, realmente é mais vantajoso essa outra visão. Mas para luto, não tem ninguém que tenha uma mensagem como nós. Então está passando da hora das casas espíritas se organizarem para trabalhar a questão do luto. No livro Religião dos Espíritos, naquela época não tinha número, então eu não sei o capítulo, que agora botaram o número nos capítulos, mas naquela época não tinha número, mas agora parece que é o capítulo 37, depois vocês confirmem. Religião dos Espíritos, a mensagem é ante os que partiram. Uma mensagem excelente, excelente, toda metodizada por Emmanuel, comentando a questão 936 de O Livro dos Espíritos, em que ele analisa a questão do luto. E aí, quando você pergunta como fazer, então ali tem 4 coisas importantes. Número 1, aceitar a saudade, permitir que as pessoas chorem, permitir que a pessoa faça contato com sua dor, não inibir a pessoa de ter contato com sua dor. Isso é maldade, dizer assim, não chora, engole o choro. Isso é maldade. Deixa ela chorar, deixa ela sentir falta, deixa ela sentir. Se você tem alguém que perdeu um parente e está mal e você quer ajudar, vai para a casa dela naquela semana que ela perdeu o parente, chega lá e diz assim, oi fulano, tudo bem? Hoje eu vim cozinhar para você. Então você vem do mercado com a comida, você faz a comida, você lava os pratos, bota na mesa, faz todo mundo comer, não deixa ela cozinhar, lava os pratos e fica. É a melhor coisa que você pode fazer, é cuidar dela. Então, leva as crianças para a escola, a pessoa está sem cabeça, então você pode fazer isso. Quer ajudar? Faz isso. Não vai chegar na casa da pessoa, olha, o espírito depois da morte, quando ele desencarna, ele continua vivo. Ela não quer saber disso. Ela está em processo de dor. Então, deixa a pessoa chorar. E se a pessoa perguntar para você, aí sim, se ela perguntou, ela vai ouvir uma resposta. Respostas para pessoas enlutadas tem que ser bem curtinha. 10, 15 segundos, não faça discurso. Assim, onde estará meu filho, meu Deus? Aí você dá uma resposta curta. Não faça dissertações. Então, a primeira coisa é, deixe que a pessoa faça contato com sua dor. Porém, evite que ela caia no desespero, na revolta, na blasfêmia. Ajude com que ela compreenda a vida imortal, mas dê a ela o direito de chorar os seus entes queridos. Número 2, afastar a criatura do processo de culpa, o que é muito comum, principalmente os pais. Porque os pais, eles vão dar um jeito de achar que ele é o culpado. Ah, eu dei a chave do carro, eu não deveria ter dado. Eu desconfiei que esse rapaz fosse dar problema. Ah, eu não cobri a piscina. Ah, eu não... Entendeu? Ele sempre vai colocar para ele. E a gente precisa tirar os pais, principalmente, desse cenário de culpa que não ajuda. Não ajuda. Número 3, ajudar para que a pessoa não converta a sua casa em museu. Então, ela tranca o quarto, ela não doa nenhuma peça e ela entra ali para chorar. Aquilo vira um mausoléu dentro da casa. Isso não é bom. Isso não é bom. Mas não cabe a ninguém espírita chega lá com um pé de cabra, arrombando o quarto, tirando as coisas, jogando para fora para fazer doação e tal. Não se faz isso. Qual a estratégia que eu faço para que uma mãe perdeu um filho num processo doloroso, aceite que ela se desfaça de algumas peças, leva ela para o trabalho assistencial e não pede nada dela. Bora, vem conosco, vai fazer uma sopa. Não pede nada dela, só leva para lá para ela cortar a verdura, ajudar a distribuir e deixa que ela interaja com as pessoas que estão ali. Ela mesma vai dizer, a roupa do meu filho serve naquele garoto. Semana que vem para trazer uma roupa, aí ela vai tirar uma camisa e vai trazer. Já é um progresso. E aí a gente vai progressivamente libertando essa mãe, sem que ela precise abrir mão de tudo, porque ela tem o direito e deve de guardar aquilo que ela achar relevante, mas se desembaraçar daquilo que ela entender que seja razoável para que ela se desfaça. E neste sentido, não pode ser oprimida, não pode ser constrangida a nada.
O que se faz é uma aproximação entre o atendimento espiritual e o atendimento social. Nós reclamamos que não tem gente na assistência social, tem um monte de gente na assistência espiritual. Pega esse pessoal e bota lá para cortar verdura, carregar panela, distribuir sopa, e você vai criar um processo terapêutico deles ao se perceberem capazes de ajudar os outros. Porque uma das grandes questões do processo depressivo, e o Gerardo sabe bem disso, é a sensação de que eu não presto para mais nada. Então, quando você leva a pessoa para um trabalho assistencial e ela percebe que ela pode ajudar, que ela foi útil, isso mexe com as descargas de ocitocina, que são fundamentais para o reequilíbrio dos neurotransmissores. Então, aproximar o trabalho espiritual, de atendimento espiritual, com o trabalho de assistência social, é uma das coisas mais modernas que a gente tem para fazer hoje no movimento espírita. E a quarta, que eu só falei de 3. Eu falei, deixa chorar, mas sem se desesperar, a questão da culpa. Terceiro, a questão do museu. E a quarta, viva para homenagear o seu ente querido. Não se tranque, não abandone a vida, mas pergunte a si mesmo, o que é que ele gostaria que eu fizesse? Como que eu poderia homenageá-lo com a minha vida? Então, é fazendo um curso superior, vá para a faculdade estudar por ele. Faça e dê vida aos sonhos dele através de você. E sinta o poder de proximidade que isso vai promover na medida em que nós começarmos a realizar entre os homens aquilo que, de certa maneira, o nosso ente querido gostaria de fazer. Leiam depois em casa, a questão 936 de O Livro dos Espíritos, que tem muito material interessante lá sobre isso. Eu tomei 2 questões que são muito próximas. Hein? Não, vamos lá. São 2 questões. E uma é a seguinte: por que algumas dores físicas nunca vão embora, apesar da busca incessante pela cura? Uma pergunta. A outra segue um relato após a pergunta. Jorge, um adolescente, excelente filha, ótima estudante, com grandes amigos, estudante da doutrina espírita, mas sofre de ansiedade. O que buscar? Bom, à exceção da doença mental, todas as demais dores da criatura humana podem ser prova, podem ser expiação e podem ser missão. Por exemplo, Ivaíta, uma pessoa pode ser professora por expiação. Pode. Desesperada para se ver livre da profissão, não consegue. Expiação. Pode ser uma professora por missão, que é aquela que chora nas férias porque está longe dos alunos. Chora. Visita a escola com a sala vazia, se abraça com as cadeiras, chora. Então, missão. Prazer de fazer, sente falta da sala de aula. E a prova, que é uma circunstância que não está nem no campo da expiação e nem no campo ainda da missão. É um desafio novo para o espírito. Todas as demais experiências podem ser uma expiação, se a criatura deve, pode ser uma missão, se a criatura veio deixar um contributo, pode ser uma prova, se é um alargar de novos saberes. Então, quando você fala de uma dor que não cessa, que não para, que não termina, pode ser uma prova, pode ser uma expiação, pode ser uma missão. Não é o fato de que eu tenho uma dor que nunca cessa, que obrigatoriamente é uma expiação. Eu posso ter pessoas que têm uma história com um sofrimento que vai a existência inteira, e embora seja a existência toda, não é expiação, é missão. E eu posso ter um outro que tem uma dor pela existência inteira, que é expiação, e posso ter a dor na existência inteira, que é prova. Como é que eu vou saber? Não vai ter muita coisa a saber, né? Porque isso não tem muita utilidade. Mas para quem é mais curioso, se os homens eu percebo que têm uma curiosidade mais aguda, né? Então, eu diria o seguinte: geralmente, a expiação a pessoa se revolta, e na missão a pessoa não se incomoda com o que passa. Isso poderia ser um bom indicador. Se você tem uma dor e aquilo, isso é uma desgraça na minha vida, é uma praga. Se você vive assim,
é bem provável que esse seja um processo expiatório. Por isso que a criatura se debate no seu sofrimento. Mas se você experimenta um sofrimento e aquilo não se constitui a principal causa de dor, porque você consegue, assim, tirar de letra essa circunstância, às vezes a pessoa é muito pobre, mas isso não a incomoda, ela leva a vida dela, às vezes ela é muito feia, né? Também não pode ser muito, isso não dá, né? Mas, e a pessoa não se incomoda, isso não a incomoda. Enquanto que tem outros que são desesperados, aí está num processo expiatório. Então, a dor ser uma dor que é duradoura, não determina nada. O que determina é como é que eu me relaciono com a dor que eu estou atravessando. Ok? E o mais importante nem é saber se é prova, expiação ou missão, mas verdadeiramente desenvolver em nós os aspectos do bem sofrer, que é a habilidade de aprender com o sofrimento. Está lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, aonde nós refletimos sobre como lidar com a dor para que ela sirva para o nosso aprimoramento moral. A segunda pergunta que você... Não, eu vou responder a segunda. Volte com esse negócio para lá. É sobre o... Não, eu não respondi. É adolescente. Isso, é adolescente que tem ansiedade. Agora que eu vou responder. Pronto, pode responder. Tá bom. Adolescente com ansiedade. A nossa vida ela é tão complexa. Eu vejo, às vezes, no trabalho de evangelização infantil, que está assim, aquele pessoal da evangelização, aí a evangelizadora da juventude, coordenadora da juventude, chega naquelas meninas assim de 15, 16 anos, aí, ai meu Deus, tão linda, 15 anos, ai, quando eu lembro, quando eu tinha 15 anos, olha que fofo, ai, que linda, ai, nesse período eu não tinha nenhum tipo de problema, a minha vida... Gente, vai ter 15 anos hoje para você ver. O pai já separou, já sofreu abuso, já está toda sequelada, muitas vezes já sofreu automutilação, sofreu assédio dentro da escola, abandono de diversas ordens, o lar muitas vezes é um lar totalmente desalinhado, ela tem conflitos existenciais profundos, vive numa sociedade que assedia o tempo todo a pessoa sexualmente. Tem 15 anos. 15 anos de hoje não é 15 anos da época do Éden, não é. Mudou, não é mais. Uma menina de 14, 15 anos lá atrás, ela brincava de boneca. Tão lindo. Não tem mais isso. Então, nós somos jogados na roda da vida muito cedo, porque com o desenvolvimento da nossa sociedade, nós nos defrontamos de uma maneira muito rápida com os conflitos dos nossos pais. Quando a gente era menino, e eu falo isso na minha geração, a gente nem sabia se nossos pais tinham problema. Não parecia, a gente não tinha acesso a isso. E só foi ter acesso a isso quando ficou adulto, porque isso não aparecia no cotidiano, eles tinham uma maneira de proteger os filhos. Hoje não. Os filhos têm 7, 8 anos, e aí já é aquela confusão dos pais brigando na frente dos filhos. Olha, eu vou separar da tua mãe, viu? Porque não tem condição. Eu vou até contar uma história. Vou contar rapidinho. Tinha uma moça, uma garotinha, tinha 6 anos, louca pelo pai e pela mãe, os pais brigando demais. Aí o pai disse, olha, eu vou conversar com ela no sábado e aí eu vou falar para ela que a gente vai separar. Aí a mãe, tá bom, vai, tu tem jeito com ela, tu vai e conversa. Aí, minha filha, eu quero falar com você. Não, pai, eu quero ir na feira. Fato verdadeiro isso, quero ir na feira. Tá bom, então a gente vai na feira, na volta o papai vai conversar com você. Aí foi na feira, papai, compra abacate, eu quero abacate, eu quero abacate, eu quero abacate. E o pai, minha filha, não, eu quero abacate, me leva, compra abacate. Aí ficou agarrado com o abacate, tá bom, comprou o abacate. Levou para casa o abacate, ela, já pode comer? Não, minha filha, o abacate está verde. Deixa lá que ele vai amadurecer, não mexe nisso aí não. Sente aqui, papai quer conversar com você. Aí ela sentou a mãe, sentou o pai, botou a garota assim. Disse, você sabe que a mamãe e o papai estão brigando muito, não viu? Aí, pois é. Então, eu tenho uma coisa muito séria para falar para você. Por causa de tudo isso, o papai vai partir, minha filha. Ela disse, o abacate?
O pai se levantou e disse para a mãe: não tem condição, a gente não pode separar dessa criança, é melhor a gente se entender. E eles não separaram. Então, assim, nossa sociedade hoje, ela expõe muito as crianças às novelas. Antigamente não tinha isso. Hoje é tudo muito aberto, a sociedade é muito escancarada, os conflitos existenciais que a gente tem. Então, nós temos muitos problemas desse tipo. E associado a isso, existe uma exigência de sucesso muito grande, em que as pessoas têm que dar certo. Então, a pessoa vai fazer um Enem, ela tem que passar, porque se é um bom aluno, vai ter que passar no Enem. Fica todo mundo, a gente nem está preocupado com você, porque você vai passar. Nem estou preocupado, já matou a criatura. Porque, ao dizer que eu nem estou preocupado, já estou dizendo, você tem a obrigação de passar. Você tem a obrigação. Não, você eu nem conto, porque você sabe como é que é. Nem faço pressão em você. Já fez. Então, nós vivemos uma sociedade extremamente escorchante em termos de desempenho. E isso, evidentemente, para os jovens que são mais responsáveis, pesa demais, porque ele vê o conflito dos pais, ele vê a possibilidade de separação, às vezes um lar que já está separado, que ele precisa trabalhar cedo para ajudar a manter essa família, que a mãe tem problemas emocionais, que ele precisa ser maduro antes da hora para poder fazer. Você quer que o cara não desenvolva ansiedade? Então, ele vive numa sociedade, numa família que está cheia de sequelas. Como que ele não vai ser também um sequelado? Então, a gente tem que fazer um pouco a proteção para não deixar com que eles vejam a vida de maneira tão nua, como muitas vezes nós colocamos, porque na tentativa de sermos verdadeiros, nós estamos mutilando emocionalmente os nossos meninos. Jorge, eu vou concatenar aqui, tentar concatenar aqui umas perguntas para a gente sintetizar aqui o tempo. Ele diz o seguinte: qual o conceito de salvação no qual Jorge Elahá se ancora? Calma. E como fazer? Calma, que tem mais. Tem mais. E como fazer para conviver com a pessoa que ainda não despertou para a importância de se salvar? E aqui eu vou tentar traduzir, que o restinho não deu para entender direito. E existe a ideia que a pessoa não tem boa energia, influência. É isso mesmo. É isso? Livro O Espírito da Verdade, capítulo 8, há uma mensagem intitulada A Rigor. Nessa mensagem, A Rigor, assinada por André Luiz, você vai encontrar várias denominações das nomenclaturas da teologia clássica cristã traduzida para a visão espírita. O que é o Espírito Santo? Está lá. O que é o pecado? Está lá. Desculpa, o que é o céu? Está lá. Porque ainda tem um complementozinho aqui atrás. O que é a salvação? Porque o complemento é interessante. Devemos nos separar? Mas se isso significa uma separação, não será egoísmo pensar só em si? Não, mas isso... Como fazer para conviver com uma pessoa que ainda não despertou para a importância de se salvar? Isso é uma coisa. Não existe ideia que quando a pessoa não tem a boa energia, devemos nos afastar. Mas se isso significar uma separação, não seria egoísmo pensar em si? Isso é uma outra conversa, tá? Essa salvação aqui não tem nada, não. Vou até botar para cá. Então, a salvação que está lá no livro Espírito da Verdade, capítulo 8, a salvação é a libertação da criatura humana dos ciclos das reencarnações de baixo terror vibratório. Eu vou me libertar do quê? Da roda de Sansara. Tem que estar voltando. Me libertei do quê? De mim mesmo,
das minhas dificuldades. Quando eu alcanço a compreensão de mim mesmo, eu me liberto desse processo de inconsciência. Quando eu desperto para o que eu sou, tem um pensamento de Erickson muito interessante sobre isso, que diz assim: que paradoxo é este, que somente quando eu sei quem eu sou, deixo de ser quem sou. Enquanto eu não sei quem eu sou, eu fico estagnado. Quando eu descubro quem eu sou, plim, já não sou mais quem eu sou, porque eu, ao descobrir quem eu sou, inicio um processo de mudança. Então, a salvação, no conceito da primeira pergunta, que não tem nada a ver com isso aqui, tem a ver com um aspecto que é o mecanismo através do qual a alma, ganhando consciência sobre si próprio, quebra a cadeia do não aproveitamento das existências e se liberta. É como se ele quebrasse a roda de Sansara. É quando o espírito finalmente se liberta da mandala. E aí, não quero deixar ninguém desestimulado, mas ele quebra uma mandala e descobre que está dentro de outra maior, né? Então, assim, está sempre dentro de uma, nunca está ali. Claro, evolução infinita, mas a gente vai quebrando mandalas igual uma cebola, que você vai se libertando até descobrir que está preso noutra, né? E assim vai. Resultado, a salvação, que ela foi perguntado como é que eu entendo, é o que está lá no capítulo 8 do livro, O Espírito de Verdade. Salvação como sendo a libertação da alma do mecanismo das reencarnações. Essa outra aqui não tem nada a ver com salvação, tem a ver com separação. O início é salvação. Mas ela emendou como fazer para conviver com uma pessoa que ainda não despertou para a importância de se salvar. Não existe a ideia de que quando a pessoa não tem a boa energia, devemos nos afastar? Mas se isso significar uma separação, não será egoísmo pensar em si? Recomendo a leitura do capítulo 76 do livro da Esperança, uma mensagem chamada Uniões de Prova. Nessa mensagem, no último parágrafo, lá no pé, diz o seguinte: se você está com vontade de separar de alguém, primeiro analise se você já tentou tudo para salvar o casamento. Porque se você não tentou tudo para salvá-lo, depois de separar, a sua consciência vai lhe cobrar porque você deveria ter feito o que não fez. Então, antes de separar, primeiro esgote todas as possibilidades que você tem. Se depois de esgotadas todas as possibilidades, você não tem mais o que tentar e a condição está dessa forma, é de se pensar sobre uma possível separação. Mas primeiro a gente esgota. Livro Encontro Marcado, Emmanuel tem uma mensagem sobre divórcio, em que ele diz assim: as separações conjugais são sempre decisões lamentáveis, embora às vezes sejam justas. O que é lamentável? Porque não era para acontecer. Ninguém programa assim: olha, você vai ficar casado com fulano 10 anos, aí você separa, vai casar com aquela outra, você separa. As separações não estão previstas no planejamento espiritual, porque as separações prevêem briga, discussão, desentendimento, e isso não prevê no planejamento, porque o planejamento não é destino, mas é apenas o acerto. Então, não há, na perspectiva da doutrina espírita, um planejamento dessa ordem. Pode ter uma perspectiva, olha, se separar tem aquela ali, se separar tem aquela, mas isso não faz parte do planejamento em si. Agora, se por algum motivo a gente separa, a decisão será sempre lamentável, embora às vezes ela possa ser justa. No livro Na Era do Espírito, existe uma frase de Emmanuel lá, acho que é capítulo 13, que diz: ninguém pode aceitar a criminalidade em nome do amor. E essa questão de nós termos que nos separar e nos afastarmos, ela é uma possibilidade, sim, mas essa possibilidade ela precisa ser tomada quando a gente já esgotou as outras. Quando é marido, é mais fácil, porque não é laço consanguíneo, a gente se separa e vai embora. Quando o laço é consanguíneo, mãe, pai, filho, tem que lembrar que não existe ex-pai, não existe ex-mãe, e não existe esse aqui é meu ex-filho. Não tem, é meu filho. Então, filho, pai, mãe, irmão, são laços consanguíneos, são laços para toda a existência. Se a convivência se tornou muito difícil, porque a minha mãe é narcisista, meu pai é despótico, é abusador, sei lá, a gente pode viver separado e, dentro da nossa possibilidade,
visitá-los com a frequência que a gente achar razoável, para não guardar ódio, mágoa e desamor com relação a ele. O mandamento da lei de Deus é: honrarás teu pai e tua mãe. Não é amarás teu pai e tua mãe, mas é dar vida digna a eles, no sentido de nós sermos gratos por aquilo que eles nos ofereceram. Mas a possibilidade de nós nos separarmos para fazermos uma nova história, ela está aberta dentro da doutrina espírita, porque não há a insolubilidade do casamento. Porém, recomendo a doutrina espírita que a gente faça todo o possível para que a gente primeiro salve a relação, para depois pensar numa possível separação conjugal. Acabou o tempo. Como sempre, esse é o meu pior momento, ter que terminar o Pinga Fogo. Pois é. Posso responder isso aqui? Pode. Não, pode responder. Já levaram? Já Eu ia levaram a responder em 1 caixa. minuto cada uma. Só sim, não, livro tal. Tá bom. Queremos agradecer imensamente. É sempre muito bom esse Pinga Fogo, mas amanhã teremos Jorge Elahá,